Senhores, saiu a continuação da reportagem que aborda os vazamentos das ações secretas do ministro senhor Alexandre de Moraes dentro do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. As coisas que estão vindo à tona e que estão sendo ignoradas pela mídia tradicional são gravíssimas. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a matéria original feita pelos jornalistas senhores Greenwald e Fábio Serapião, onde eles expõem mensagens que mostram que o ministro senhor Alexandre de Moraes montou uma estrutura de inteligência paralela dentro do STF e do TSE, usada para monitorar, vigiar, perseguir e prender quem ousasse criticar o STF ou o governo Lula-PT. Bem, nas estruturas paralelas e inconstitucionais de investigação, os indivíduos monitorados eram rotulados como relatório positivo, ou seja, aqueles que tivessem feito um comentário contra o governo ou contra o STF nas redes sociais. Senhores, para que se inicie uma investigação contra alguém, é necessário seguir-se um rito. Não basta que uma autoridade, por ter sido criticada, decida monitorar a vida de tal indivíduo, no aguardo de que ele cometa um erro e, com isto, seja preso. O certo é que todos são inocentes até que se prove o contrário, e não, meus críticos serão vigiados até que eu consiga incriminá-los. Dos 2.151 presos políticos do 8 de janeiro, apenas 243 indivíduos estavam dentro dos prédios públicos que foram depredados em Brasília. E como o então ministro da Justiça e hoje ministro do STF, senhor Flávio Dino, não preservou as imagens das câmeras de segurança de tais prédios, nós não temos como saber quem fez o quê e se realmente fez. Nós temos que confiar simplesmente na palavra do senhor ministro Alexandre de Moraes e de aqueles que estão com ele trabalhando. O restante dos presos políticos do 8 de janeiro estavam nas portas dos quartéis, fantasiosamente pedindo auxílio ao Estado contra o Estado. E foram presos com o uso de ardil por aqueles que achavam ser seus salvadores e a última reserva moral da sociedade. Vale lembrar que no dia 11 de novembro de 2022, os comandantes das Forças Armadas, os senhores general Marco Antônio Freire Gomes, o almirante Almir Garnier Santos e o brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, divulgaram uma nota onde afirmavam que as manifestações em frente aos quartéis eram uma demonstração democrática da vontade popular e que não deveria se rotular todos os presentes como desejosos de um golpe de Estado. Logo, se os indivíduos estavam pacificamente desarmados na porta dos quartéis, em uma ação, a meu ver, irracional, de pedir auxílio ao Estado contra o Estado, porém legítima, por que foram presos e acusados de tentativa de abolição violenta e armada do Estado de Direito? Bem, voltando à matéria sobre a Vaza Toga, os jornalistas mostram que os presos políticos do 8 de janeiro foram capturados dentro dos prédios públicos ou portas de quartéis. Esses presos foram condenados a penas de até 17 anos de prisão, com base em acusações genéricas, sem a individualização das penas, e que o ato de andar dentro do Congresso foi o suficiente para que fossem acusados de tentar derrubar o Estado. Crianças, idosos e 3 moradores de rua estavam entre os acusados
de tentativa armada e violenta de golpe de Estado, mesmo que ninguém portasse nenhuma arma de fogo ou arma branca. Senhores, em um vídeo que postei neste canal, fiz uma comparação entre as penas impostas pelo judiciário a homicidas, latrocidas, violadores e traficantes, com a pena imposta à senhora Débora, à senhora Iraci e à senhora Vildete, sendo que as duas últimas têm mais de 70 anos de idade e estão com sérios problemas de saúde. A senhora Iraci, de 73 anos de idade, foi condenada a 14 anos de prisão e a senhora Vildete, de 74 anos de idade, foi condenada a 11 anos e 11 meses de prisão. Senhores, duas idosas doentes, com mais de 70 anos de idade, condenadas por associação armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração do patrimônio tombado. E o mesmo Estado, a mesma Justiça, que até agora não prendeu nenhum dos que roubaram mais de 6 bilhões de reais dos idosos do INSS. Cerca de 1.919 indivíduos, no dia 9 de janeiro, foram detidos com uso de ardil na porta dos quartéis. Os militares teriam dito para os manifestantes que eles seriam conduzidos em ônibus para estações de trem e terminais rodoviários. Porém, foram conduzidos para a prisão. E aqui, senhores, fica uma lição para todos os que se dizem de direita. Não fomentem fantasias em suas mentes, onde uma parcela dos servidores públicos são detentores das virtudes e da moral. Raras exceções, sempre que um servidor público vier te abordar, ele estará agindo em favor dos interesses do Estado. E os interesses do Estado são, prima facie, tomar o seu dinheiro, tomar o seu patrimônio legitimamente conquistado e restringir sua liberdade de expressão. Estado é sempre sinônimo de controle e de mais arrecadação, ou seja, os senhores com menos dinheiro. Novamente, citando o professor senhor Ives Gandra Martins, no livro Uma Teoria do Tributo, qualquer serviço público que seja prestado para o pagador de impostos é mera ação residual. A ação prima facie é sempre arrecadatória e de controle. E a pergunta que eu sempre faço aos senhores: qual serviço que o Estado presta para os pagadores de impostos funciona com excelência e lisura? Os jornalistas da Vaza Toga ainda comparam as ações do grupo criminoso de invasores de terra, o MST, em 2006 e 2014, com as ações dos manifestantes do 8 de janeiro. No caso dos membros do MST, que tem uma tradição de vandalismo e de ações de extrema violência no prédio do Congresso Nacional, o presidente Lula os chamou, na época, de vândalos. Mesmo que suas ações tenham sido bem mais violentas que as ações dos presos políticos do 8 de janeiro, a quem o presidente Lula chamou de terroristas. Senhores, é um padrão de certos grupos de esquerda realizarem ações violentas de depredação de prédios públicos, porém, nunca foram condenados a 17 anos de prisão e tampouco foram chamados de terroristas, mesmo que seus atos de desrespeito à propriedade privada, à vida e à dignidade humana sejam um claro atentado contra o Estado Democrático de Direito. A Vaza Toga cita também os livros de nome 8 de Janeiro e Direito Penal do Inimigo, onde a autora, a defensora pública senhora Bianca Cobucci Rosiri, diz que, abre aspas,
Os processos criminais e os julgamentos dos acusados sobre os eventos de 8 de janeiro só serão legítimos sob um Estado de direito democrático se todos os direitos fundamentais e humanos forem respeitados, independentemente de quem seja o prisioneiro, suspeito, réu ou acusado. Fecha aspas. Senhores, o Clesão não teve seus direitos fundamentais respeitados. E o caso dele é o mais grave. Afinal, ele morreu no cárcere, sob os poderes do ministro senhor Alexandre de Moraes, e nada do que se faça e que se chame de justiça poderá trazê-lo de volta para seus familiares. E a Vaza Toga nos mostra que 5 dias após os tumultos do 8 de janeiro, foi criado um grupo de WhatsApp chamado Audiência de Custódia. E uma figura de destaque aparece neste grupo, uma senhora de nome Cristina Yukiko Kazahara, chefe do gabinete do ministro senhor Alexandre de Moraes. Curioso é que a Vaza Toga nos mostra que a senhora Cristina, chefe de gabinete do ministro senhor Alexandre de Moraes, foi agraciada com uma condecoração militar que deveria ser dada a civis que prestam um grande serviço ao Exército Brasileiro. E caso algum dos senhores saiba quais grandes serviços tal senhora prestou ao Exército Brasileiro, eu peço que deixem nos comentários, pois eu realmente desconheço tais feitos da senhora Cristina. E aqui, e em muitos outros exemplos dos executivos e legislativos municipais, estaduais e da União, faz sentido uma frase que diz que um país está destinado à ruína quando fortunas são motivo de desconfiança e honrarias motivo de vergonha. E eu pergunto, quais dos senhores sentiria-se honrado em ser agraciado por uma honraria dada pelo governo Lula-PT? Uma outra figura de destaque no grupo de WhatsApp Audiência de Custódia, ligado ao gabinete do ministro senhor Alexandre de Moraes, é o senhor Eduardo Tagliaferro, que, segundo a matéria, chefiava a Unidade Especial de Combate à Desinformação, seja lá o que isto quer dizer. E o senhor Eduardo Tagliaferro foi o único funcionário nomeado formalmente pelo ministro senhor Alexandre de Moraes. E o caso do senhor Tagliaferro, a meu ver, é o mais emblemático que a Vaza Toga nos mostra. Como todo indivíduo, o senhor Eduardo Tagliaferro precisava pagar os boletos, precisava de um trabalho. E eu posso imaginar como ele deve ter se sentido importante trabalhando direto com o ministro do STF. Porém, quando veio à tona a primeira parte da Vaza Toga, viu-se uma conversa onde ele questionava o uso da criatividade contra a revista Oeste, quando buscava-se um meio de incriminar tal veículo de imprensa sem que houvesse qualquer crime em curso. E aqui, senhores, entra a questão da escolha. Ao escolher prestar seus serviços para o Estado brasileiro, o indivíduo tem que ter em mente que perderá toda a sua autonomia, que deverá seguir o artigo 37 da Constituição Federal, deverá agir dentro da legalidade, com impessoalidade, com moralidade, fazer propaganda de seus atos e ser eficiente em suas ações. A teoria do direito administrativo, onde o poder se submete à lei, é linda na teoria. Porém, na prática, o que temos são poderosos que criam leis que devem ser seguidas pelo povo,
Porém, eles mesmos, os que criam as leis e que deveriam fazê-las valer, não só não as seguem, como as modificam em favor de seus próprios interesses. E eu creio que no caso do senhor Eduardo Tagliaferro, quando ele se viu diante de ordens imorais e ilegais, sentiu-se incomodado, envergonhado. E quando houve o primeiro vazamento da Vaza Toga, onde tornou-se pública a perseguição que a Unidade de Combate à Desinformação, braço do Tribunal Superior Eleitoral, fazia contra a Revista Oeste, quando em mensagens viu-se que era mister usar-se a criatividade para incriminar os jornalistas daquela mídia dentro de algum inquérito persecutório contra a direita, o senhor Eduardo Tagliaferro figurou como principal suspeito de ter vazado as conversas espúrias que ocorriam no grupo de WhatsApp de nome Audiência de Custódia, composto por indivíduos sob o comando do ministro senhor Alexandre de Moraes. E o senhor Eduardo Tagliaferro, que em nome de um quião de miséria mensal, ajudou a operar a tal Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, acabou por ser alvo de uma investigação secreta, coordenada pelo próprio sistema que ele trabalhou. Hoje, o senhor Eduardo Tagliaferro encontra-se escondido na Itália e, segundo suas próprias palavras, tem medo do ministro senhor Alexandre de Moraes. E aqui, senhores, mostra-se sábia aquela recomendação bíblica do livro de Provérbios 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Nós devemos ter muito cuidado com quem nos associamos, com o que defendemos e em quem acreditamos. Os presos políticos do 8 de janeiro pagaram um alto preço por acreditarem que um braço do Estado agiria contra o Estado. O ex-presidente Bolsonaro pagou um alto preço por manter próximo de si indivíduos que, no primeiro momento de dificuldade, traíram sua confiança e os ideais que diziam defender. E o senhor Eduardo Tagliaferro está pagando um alto preço por associar-se com uma estrutura persecutória em troca de uma quantidade mensal de dinheiro, em troca de um salário. Bem, senhores, no próximo vídeo continuarei a leitura da matéria dos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião, da parte onde apresenta-se o senhor Marcos Antônio Vargas, juiz auxiliar do TSE, e mais uma figura importante para que se entenda o que realmente vem acontecendo no Brasil. Mas os senhores podem ler a matéria, que é extensa, clicando no link que deixarei na descrição do vídeo, ou acompanhando os canais de direita que estão trazendo a público tudo o que acontece nas sombras, nos bastidores de parcela do nosso judiciário. Eu agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Muito obrigado e fiquem com Deus.